Convido aqui o presbítero Gabriel para ser saudado pela igreja e entregar a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Eu peço à igreja para de pé saudar o jovem pregador, presbítero Gabriel. Após o 3, vocês vão estar falando bem-vindo e após estaremos orando para que ele possa tomar a palavra e entregar a mensagem de Deus. 1, 2, 3. Amado Deus, aqui está teu servo que vai pregar a palavra. Usa ele, Senhor, como sempre. Senhor, a tua palavra é forte, a tua palavra é poderosa. Estamos aqui prontos a ouvi-la. E o teu servo, o instrumento desta noite, vai estar entregando a tua palavra para o coração da igreja. Nós te pedimos, Senhor, tuas bênçãos em nome de Jesus. Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Livro do Êxodo, capítulo de número 12, o versículo de número 11. Quando você localiza o texto bíblico, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta honrosa oportunidade de poder servir aqui a esta casa. E eu fico muito feliz em poder ser útil na igreja onde eu congrego. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nobre servo do Senhor, pastor Dr. João Batista Teixeira, que sem sombra de dúvidas, nos decorrer dos tempos, foi a pessoa que o Senhor nos presenteou para colocar a mão sobre nossas vidas e abençoar o nosso ministério. Eu tenho plena convicção de que um pregador, ele deve ter um pastor. E eu fico muito feliz por ter o pastor João Batista como meu pastor presidente. Eu também quero parabenizá-lo pelo período de 14 anos nos quais ele tem servido de forma tão maestrosa a esta igreja. Nós somos felizes por ter um pastor que ama as Sagradas Escrituras. E se você concorda, aplauda ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor presidente. Agradecendo o nosso pastor presidente, eu também quero tecer minha gratidão a todos os membros da diretoria, a todos os dirigentes das congregações que sempre nos recebem com alegria para transmitirmos a palavra do Senhor. Quero mandar um abraço para minha esposa, que está em um período de resguardo. Nós estamos já no 3º filho. Vamos cancelar por aí, mas já tem uma pequena congregação lá dentro de casa. Ela está nos assistindo. Deus abençoe a vida da minha esposa, meus filhos. Deus abençoe a vida do meu pai na fé, que hoje ele me deu a honra de me acompanhar. O pastor Weder Barbosa. Levanta a mão aí, pastor. Foi esse homem que me ganhou para Jesus, gente. Foi ele um desbravador e eu estou aqui, fruto das orações dele, fruto da pregação, através da vida deste homem de Deus. Eu fico muito feliz, muito obrigado. Para ganharmos tempo, Êxodo capítulo 12, versículo de número 11, quem encontrou, diga amém. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Podem assentar, queridos. O livro do Êxodo é o coração do Pentateuco. Eu não diria apenas o coração, mas as artérias que estão distribuídas por todo o corpo escriturístico. É interessante que a partir do livro do Êxodo, nós temos a mensagem de forma, para nós, leitores das Escrituras, de forma explícita. É neste livro que nós temos os princípios da nossa redenção, os meios mais explícitos pelos quais se daria a nossa libertação do jugo do pecado e que também o meio pelo qual as nossas vidas seriam transformadas. O livro do Êxodo trata a respeito da história do povo de Israel. É interessante que este livro é um paralelo com a nossa vida cristã. Quando trata a respeito do povo que saiu do Egito,
O livro do Êxodo está sendo preciso na história do povo hebreu, mas diante do acervo que nós encontramos nas Escrituras, nós percebemos que o Senhor já estava preparando, desde os períodos antigos, aquilo que Ele iria fazer não apenas com um povo, mas com todo o mundo. É interessante que quando o apóstolo Pedro escreve a sua epístola, ele faz grandes paralelos com aquilo que foi registrado no livro do Êxodo. Como, por exemplo, assim como o Senhor falou no livro do Êxodo que a nação de Israel era o povo escolhido de Deus, era a sua propriedade peculiar e o seu sacerdócio real, o apóstolo Pedro também faz esta assertiva a respeito da igreja do Senhor Jesus. As promessas e as palavras dirigidas a Israel também são dirigidas à igreja. Mas eu observo que Pedro, ainda discorrendo sobre este assunto, ele não deixa impune aquilo que nós éramos. Assim como o povo foi liberto da escravidão do Egito, da sua vã maneira de viver, da obscuridade daquele mundo que estava prefigurando os dias de hoje, mundo de trevas, o Senhor vai utilizar a boca do apóstolo Pedro para dizer: vós que outro tempo não ereis povo, porque de fato não éramos, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos de Satanás, mas aí a Bíblia diz que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como o povo foi liberto do Egito, eu e você, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, fomos libertos deste mundo de pecado, deste mundo que está sobre o domínio do maligno, para estarmos no reino de luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem, queridos irmãos, está explícita nas Escrituras. O Senhor está falando conosco. Nós estamos lendo o capítulo de número 12 do livro do Êxodo. Nós estamos aqui nesta noite celebrando a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, ele disse: Cristo, Ele é a nossa Páscoa. De maneira que, assim como o povo lá no Antigo Testamento celebrava a Páscoa, nos dias de hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Alguns detalhes me chamam a atenção no capítulo de número 12 do livro do Êxodo. Se não, vejamos, ainda no versículo de número 1, o Senhor está dando instruções a Moisés e Arão, e Ele diz a Moisés e Arão que na terra do Egito eles deveriam tomar o princípio dos meses, isto é, o primeiro dia do mês, como princípio dos meses de todo o ano. É interessante que nós lemos esse texto bíblico e ficamos pensando o que o Senhor quer dizer com isso. Observe, o texto bíblico não fala qual era o mês que o povo estava vivendo, mas o Senhor está estabelecendo a Páscoa, e Ele está dizendo que eles deveriam tomar este mês que eles estão vivendo como o primeiro dos meses do ano. O que o Senhor estava dizendo aqui é que todos aqueles que participarão da Páscoa, eles estão tendo um princípio, um início de vida. Isto significa dizer, queridos irmãos, que a partir do momento que o povo participasse da Páscoa, seria um novo tempo, seria um dia novo. A partir do dia que o povo participasse da Páscoa, eles estariam vivendo o primeiro, como se fosse o primeiro dia de sua vida, porque é exatamente isto que acontece se nós entendermos a nossa redenção. A partir do momento que eu sou participante do corpo e do sangue de Cristo, o Senhor está dizendo: a partir daí a sua vida foi zerada e você vai começar de novo. É por isso que eu não posso deixar de falar esta verdade. A ceia não é para quem tem velha vida, a ceia é para quem morreu para o mundo e tem uma nova vida com Cristo. É um princípio importante. Quem está disposto a recomeçar nesta noite? Porque o Senhor está disposto a fazer essa obra. Vai ser o princípio de todas as coisas.
o início do mês dos anos, o Senhor ainda continua falando a respeito do que eles deveriam fazer para celebrar esta Páscoa. E a Páscoa do povo seria celebrada através de um cordeiro. Detalhe, o Senhor dá todas as diretrizes que eles deveriam fazer para com que a Páscoa acontecesse de fato e de verdade. Ainda no versículo de número 4, o Senhor diz: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme todos quantos estiverem naquela casa, para assim comerem do cordeiro. Esse detalhe me chama muita atenção, porque Flávio José, historiador dos Hebreus, diz que no máximo 10 pessoas deveriam participar de um cordeiro. Logo, se a família fosse pequena ou tivesse 5 ou 6 componentes, eles deveriam compartilhar o cordeiro com o seu vizinho. Isto aqui revela-nos a graça universal do Evangelho, de maneira que eu entendo que todos aqueles que participam do cordeiro também têm a responsabilidade de compartilhar do cordeiro. Oh, glória ao nome do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: o cordeiro deve ser compartilhado. Aí eu vou fazer uma pergunta retórica: você já compartilhou do cordeiro? Tem gente que diz assim: eu quero ser missionário na Índia, no Japão, eu quero ser missionário nos Estados Unidos. Tem uma pessoa do lado da sua casa que nunca comeu do cordeiro. Você já ofereceu do cordeiro para essa pessoa? Porque se não conseguirmos matar a fome de quem está do nosso lado, esqueça a obra missionária. A obra missionária começa nos arredores da nossa casa. Nós precisamos gritar nestes últimos dias que o cordeiro é para todos. Revele para o mundo a universalidade da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos compartilhar do cordeiro. Outro detalhe que me chama muita atenção é que esse cordeiro aqui é uma figura da pessoa bendita de Jesus Cristo. O teólogo cristão do segundo século, por nome de Justino Marte, ele diz que o cordeiro, a forma com a qual o cordeiro era assado, era muito interessante, porque esse cordeiro levava sobre si 2 hastes ou 2 espetos, de maneira que uma haste ficava na horizontal e outra na vertical. Sendo assim, esse cordeiro era assado em um espeto semelhante a uma cruz. Esse cordeiro não é outro senão Jesus Cristo de Nazaré, aquele que verteu o seu sangue naquele madeiro cruento, aquele que subiu alto do Gólgota para dar o grito da nossa redenção: Tetelestai, a dívida está paga, o cordeiro foi morto e você tem liberdade para adorar. Glória a Deus. São detalhes que chamam a nossa atenção. Eu me recordo que ainda no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2, no capítulo de número 1, e o versículo de número 19, João está batizando às margens do Jordão, e de repente Cristo vem ter com João, e o grito de João no meio de toda a multidão que o cercava foi o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este Cordeiro que tira o pecado que nós devemos compartilhar todos os dias. Agora, partindo para o final, eu não quero ser longo nem prolixo na minha fala, mas o versículo de número 4, o versículo de número 5 ainda tem um detalhe interessante. O cordeiro ou o cabrito seria sem mácula, um macho de 1 ano. Este detalhe aponta para a maturidade. Assim como o cordeiro de 1 ano era um cordeiro considerado adulto, também o ministério de Cristo teve a sua consumação no ápice da maturidade. Aqui eu vou dar um conselho com a permissão do nosso pastor presidente,
Porque se eu estou aqui pregando a convite dele, no mínimo eu estou sendo seu representante de Cristo aqui. Então permita-me lhe dizer, para aqueles que estão iniciando no ministério, ministério não é para quem tem nome, ministério é para quem tem maturidade. Outro detalhe, ministério não se resume à idade. Tem velho que é menino, mas tem menino que tem maturidade sobre a sua vida e está à disposição do reino de Deus. O Senhor está falando para nós nesta noite: quer ter um ministério excelente, quer ter um ministério profícuo, tenha maturidade. Maturidade. Crentes imaturos, obreiros imaturos, com máculas, com manchas. Aí o Senhor disse: espere até o dia 14 do mês. Por quê? Porque por esse período de tempo ele vai ser observado. Porque ninguém faz obreiro sem observação. Observa-o. Por quê? Porque nesse período de tempo possa ser que apareça algum defeito, possa ser que apareça alguma mancha, possa ser que o cordeiro esteja enfermo por dentro, e esta doença vai vir à tona. Nós precisamos entender esta verdade, que ministério é maturidade. Se Jesus esperou o tempo certo para cumprir o seu ministério, ele não começou a cumprir o ministério com 12 anos, ele apenas apareceu. Jesus ficou cerca de 18 anos oculto, sem ninguém o conhecer, porque o Pai estava dizendo: só vai exercer o ministério na maturidade. Maturidade. Versículo de número 11. Terceiro e último lugar. A forma com a qual o povo deveria comer o cordeiro me chama a atenção. Porque quer ver uma coisa ruim, irmão? É comer com pressa. Quer ver uma coisa ruim? É alguém falar assim: come rápido, 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 que a gente tem que ir. É horrível, você não degusta bem o alimento. Mas eu observei o detalhe e cheguei à seguinte conclusão. Veja o versículo de número 11, acompanhe comigo. O Senhor disse: assim pois comereis do cordeiro, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. O que me chama a atenção é que esses instrumentos, eles estão dentro de casa, dentro de suas residências. Esses instrumentos aqui, as vestes para cingir os lombos, os sapatos para calçar os seus pés, e o cajado, que era comum naquela época todo mundo andar com cajado, na maioria das vezes porque era pastor de ovelhas, mas era instrumento para se utilizar fora de casa. E a pergunta que me vem na mente: por que eles estão vestindo dentro de casa aquilo que era para usar fora de casa? Aí o texto gritou ao meu coração: é porque Páscoa é isto. O que, pregador? É estar pronto para partir a qualquer momento. Ei, me dai a céu. Você não entendeu? Vou explicar melhor para ficar mais claro isso aqui. Quem participa da Páscoa está dizendo: eu estou pronto para partir a qualquer momento. Eu estou dentro de casa, mas eu estou pronto. Eu estou pronto para sair. Eu estou pronto para trilhar um novo caminho. Eu estou pronto para ir para um novo lar. A pergunta é: você está pronto? Porque Israel estava pronto para ir para a Nova Canaã. Aí você poderia perguntar: e nós vamos para onde? O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses e ele diz: dado a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo: eu estou pronto para o arrebatamento da igreja.
Eu estou pronto para subir. Oh, glória ao nome do Senhor. Oxalá que todos os crentes tivessem esse pensamento. Essa pandemia, queridos irmãos, revelou algumas coisas importantes para nós. E a principal delas é que não vale a pena construir reinos aqui na terra. O que é a Páscoa? A Páscoa é o livramento. O livramento de quê? O livramento da ira de Deus. O Senhor ia passar com a sua ira sobre o Egito, para destituir e envergonhar todos os deuses do Egito. De maneira que, no versículo de número 29, a Bíblia diz: e aconteceu que à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no seu trono, até o primogênito do cárcere, que estava preso, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. A pandemia revela que não vale a pena construir reinos terrenos. Observe que o juízo de Deus veio sobre o Egito, e o juízo de Deus colocou todo mundo por igual, desde aquele que estava no trono até aquele que estava preso num cárcere. O Senhor pegou todos, do mais alto padrão de vida até o mais baixo padrão de vida. E o Senhor disse: diante da minha ira não tem grande nem pequeno, eu vou punir a todos severamente. Nós estamos vivendo dias do respingar da ira de Deus. O Senhor despejou a sua ira de uma forma pesada sobre o Brasil e sobre o mundo. Os poderosos foram acometidos por este vírus. O seu dinheiro não conseguiu reverter o quadro de sua saúde. O máximo que ganharam foi um tubo na garganta, foi respirar por meio de mecanismos humanos. Chegaram à conclusão que não vale a pena ter milhares e milhares de dólares, se esses milhares e milhares de dólares não conseguem comprar a sua saúde. Para não dizer que Deus estava punindo apenas quem tem, os pobres também sofreram e estão sofrendo. Muitos morrendo antes de ser entubado, antes de ir para dentro de uma UTI, porque o juízo de Deus faz exatamente isso, coloca todo mundo diante do mesmo patamar. Diante de Deus não há grande nem pequeno, não há rico nem pobre, não há preto nem branco, não há alto nem baixo. O Senhor está dizendo: diante da minha ira eu vou igualar a todos, todos, todos. Agora você pode estar perguntando assim: e por que nós estamos aqui, pregador? O que foi que Deus viu em nós? Eu vou concluir agora. A única coisa que o Senhor viu em você foi a marca do sangue. Ai, seu Emindai Ashuri Mikalabaia. Ei, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu queria que você sentisse um pouco do que eu estou sentindo, mas eu vou repetir para você entender. Você pode estar se perguntando: por que eu estou aqui, pastor? Por que eu estou aqui, pregador? O que foi que Deus viu em mim? Foi a marca do sangue. 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 Fique de pé comigo. Foi a marca do sangue.
marca do sangue revela que não é por seus méritos, é pelos méritos dele. A marca do sangue revela que nós só somos alguma coisa porque o sangue nos marcou. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer aqui para você nesta noite que o Senhor tem livramento para a sua vida, o Senhor tem livramento para a sua história. Se entrou alguém aqui dentro desta casa que ainda não foi marcado pelo sangue do Cordeiro, receba nesta noite a marca do sangue sobre a sua vida, a marca do sangue sobre a sua casa. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos pela Páscoa, nós te louvamos pelo livramento, nós te louvamos pelo Cordeiro imolado e pelo seu sacrifício estendido sobre nós, em nome de Jesus.